Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença. Em tua presença existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a pratos, aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. A paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais uma oportunidade de estarmos juntas para um momento de orarmos e meditarmos na palavra do Senhor. Como mulheres comprometidas, estamos tendo toda semana, toda segunda-feira, às segundas-feiras, durante esse ano 2017, um momento em que o Senhor tem nos preparado para nos edificar na sua palavra, para nos ensinar lições preciosas através da mesma. E eu quero dizer muito bem-vindo para você aí que está chegando, você que ainda vai assistir essa transmissão depois, que o Senhor te abençoe, que o seu coração esteja aberto para ouvir a voz de Deus falando ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu coração. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te dê graça, sabedoria também para praticar a palavra do Senhor. Compartilhe aí o vídeo com alguém, né, aí na sua rede social, para que alguém entre aí também, quem sabe sua amiga, sua mãe, né, a sua cunhada, sua sogra, primas e tanta gente conhecida, para que elas entrem aí também para assistir essa transmissão, esse tempo de graça abundante do Senhor sobre nossas vidas. E como todas as segundas nós temos meditado na vida de uma mulher da Bíblia, hoje, por mais uma vez, nós vamos falar a respeito de uma. E o Senhor ministrou ao meu coração João capítulo 8, a partir do versículo 1, a respeito da mulher adúltera. Uma mulher que não tem nome, uma mulher que a Bíblia conta a respeito dela, mas ela não cita qual era o nome dessa mulher, né? Ela é conhecida pelo nome do pecado que ela cometeu. Então, João capítulo 8 diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo
e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterano. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Aleluia! Né? A palavra do Senhor Jesus nos trazendo o exemplo dessa mulher, a atitude, né, de Jesus diante da situação dessa mulher, a atitude dos homens com relação à situação que aquela mulher se apresentava. Então nós temos muitos ensinamentos aqui, através dessa palavra. Primeiro, nós nos deparamos com uma mulher errando, né, em atitude de adultério. Nós nos deparamos com uma mulher pecando. E segundo a lei de Moisés, lá em Levítico, a Bíblia diz, no capítulo 20, que o homem e a mulher que era pega em adultério deveriam ser mortos. E nós vemos essa mulher que é pega em flagrante, né? Como a palavra do Senhor diz, pegou no ato. Nós vemos mais personagens nessa história. Eram os fariseus e escribas, que foram aqueles que estavam acusando ela, aqueles que presenciaram, que viram aquela mulher em adultério e trouxeram ela até o templo onde estava Jesus para acusar. E nós vemos o outro personagem, que é Jesus, que estava no templo. E, de repente, esses homens chegam com essa mulher para apresentar a Jesus a situação e querendo ouvir dele uma solução para aquele problema, aquela situação que estava acontecendo. A Bíblia diz que pela manhã cedo Jesus chegou no templo, ele vinha de um templo do Monte das Oliveiras. O que Jesus estava fazendo ali a gente não sabe, mas Jesus chega no templo e o povo vinha até ele para que ele os ensinasse. Então Jesus estava com um grande número de pessoas ensinando a sua palavra. E no meio daquela multidão, aquele número grande de pessoas, chegou-se os escribas e fariseus com essa mulher. E eles a demonstraram a todo aquele povo. Eles tornaram público a situação daquela mulher diante de Jesus. Aqueles homens, eles, além de acusarem a mulher, além deles deixarem claro para que todos vissem o que estava acontecendo, envergonhando essa mulher, aqueles homens também, eles tinham a intenção de ouvir o que Jesus faria diante daquela situação, se Jesus ele iria contra a lei ou se Jesus iria a favor da lei, quem era aquele homem e como é que ele sairia naquela situação. Então, eles vêm e apresentam a mulher e denuncia e deixa público diante de todo aquele povo que a mulher estava em pecado e que ela, pela lei de Moisés, deveria ser morta. Sabe o que eu acho interessante nessa mulher? É que ela se cala diante de toda a acusação. Ela estava errada.
ela não estava sendo acusada injustamente. Era real, realmente havia uma culpa sobre ela, realmente ela havia pecado. Mas no meio de tudo isso, ela não procura se justificar, ela não pede por misericórdia, ela não pede por ajuda, ela não foge da situação, muito pelo contrário, ela permanece ali em silêncio, diante de Cristo, que provavelmente ela já ouvia falar a respeito dele, porque no final do capítulo nós vemos ela falando, se referindo a Jesus como Senhor. Então ela se mantém em silêncio. Um exemplo de uma atitude diante do Deus que estava diante dela. Muitas vezes nós erramos e nós estamos todos sujeitos a errar, pecamos em alguma área da nossa vida e nós queremos justificar esse erro falando, explicando, tentando de alguma maneira encontrar algo que deixe isso um pouco mais leve e esquecemos que nós temos Jesus que nos conhece tão profundamente e que nós não precisamos ficar nos justificando. Muitas vezes nós nem erramos. Falar o que não falamos, colocaram uma situação diante de nós que muitas vezes nós nem estamos envolvidos, nem passamos por perto, e ainda assim queremos justificar, está sempre colocando diante das pessoas que você não fez, não estava fazendo, e esquecemos que temos Jesus que nos conhece profundamente e nos justifica. Aquela mulher, ela se manteve em silêncio diante da situação. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas eu quero te dizer nessa tarde, fique em silêncio. Espere Jesus agir em seu favor. Jesus jamais ele vai concordar com o erro dessa mulher. E ele não vai concordar com os nossos pecados também. Mas ele vai nos perdoar e nos dar uma porta de escape. Também, se não estivermos errados, o próprio Jesus nos justifica. Ele justifica aquilo que erramos, que estão dizendo que erramos, ele vem e coloca a verdade diante dos homens. A Bíblia diz que Jesus se põe em silêncio também, diante de todas aquelas acusações. Eu posso imaginar diversos homens e talvez até mesmo mulheres acusando aquela mulher, dizendo palavras ruins, dizendo que precisava morrer, que deveria apedrejá-la, que deveria ir à morte. E Jesus, a Bíblia diz que ele se abaixou e ele escrevia no chão. E no versículo 6 diz assim, isso diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, eles continuavam falando, o que vai acontecer, Jesus? E agora, o que o Senhor, como mestre, diz diante dessa situação? Como é que nós vamos agir? Muitas vezes nós não estamos na situação das mulheres, mas nós estamos na situação dos homens, dos escribas e fariseus. Nós estamos acusando pelo erro das pessoas. E é tão fácil nós acusarmos, sermos juízes, né? É tão fácil nós julgarmos o nosso próximo, aquele que errou, aquele que nós imaginamos que errou. É tão rápido para isso acontecer, né? Diante das situações em que nós passamos, quantas das vezes nós somos os escribas e fariseus? Quantas das vezes nós esquecemos que um dia nós já estivemos na posição de mulheres adúlteras, no sentido de estar cometendo algum tipo de pecado? Quantas das vezes nós esquecemos que nós também já fomos acusados de algo? E nós nos colocamos na posição de escribas, de fariseus. Está vendo, Jesus? Está vendo, fulano? Pecou. Qual é a sua atitude diante disso? Porque a nossa atitude é de matá-la. Muitas vezes nós estamos matando pela nossa atitude. Muitas vezes nós estamos acusando alguém, mesmo que ela esteja errada, mas esse não é o direito nosso. A palavra do Senhor diz assim, não julgueis para que não sejais julgados. Se eu julgo hoje, amanhã eu serei julgado.
Se é hoje a minha atitude de juiz, um dia eu terei alguém que será o meu juiz. E o Senhor Jesus, ele nos demonstra isso, bem claro na sua palavra, que aqueles homens, eles insistiam em julgar. Não cabe a nós o julgamento daquele que errou. Não cabe a nós o julgamento daquele que nós achamos que errou e às vezes nem errado está. Não cabe a nós. Eles insistiam com Jesus. O que fazer? Como que vai ser, Jesus? Vai contra a lei? Jesus conhecia a lei. Mas se Jesus seguisse a lei como ela era determinada, ele não demonstraria o perdão de pecados que ele estava pregando. E se Jesus mandasse com que ela fosse embora, Jesus estaria indo contra a sua verdade, que era pregar contra o pecado. Então Jesus se manteve em silêncio enquanto eles o acusavam. Quando de repente Jesus, ele se levanta, eu posso imaginar Jesus não ficando em pé, mas ele levantando a cabeça, e ele disse para aqueles homens: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Queridos, se nós pensássemos sobre essa palavra e a colocássemos em nossas vidas diariamente, jamais seríamos julgadores, jamais julgaríamos alguém pela atitude que ele teve errado. Se nós lembrássemos o quanto nós somos pecadores, o quanto nós já pecamos e já erramos lá atrás. Se nós olhássemos para a nossa condição de quem realmente somos, porque hoje, se somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, é pela sua maravilhosa graça que nos alcançou, é pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã, diz a palavra do Senhor Jesus, e é por isso que nós estamos caminhando, mas isso não nos tira de nós que ainda nós pecamos, nós erramos, porque nós temos em nós a natureza pecaminosa. E que hoje eu posso estar na posição de não estar errada, mas amanhã, se eu não vigiar, eu posso estar. A atitude de Jesus quando ele fala: tire a primeira pedra aquele que não pecar. Nós só somos capazes de não tirarmos a pedra se nós reconhecemos a nossa condição. E muitas vezes nós vamos nos acostumando com a rotina de cristãos, ou na rotina de que a gente faz tudo muito certinho. Nós nos acostumamos com uma vida onde pecadinhos parece que não interferem na nossa vida, e que a gente acha que eu não estou cometendo grandes pecados, porque a gente gosta de colocar graus de tamanho, e achamos que temos esse direito. Mas nós só reconhecemos que realmente somos quando nós pedimos ao Espírito Santo que nos revele quem realmente somos. Você sabe que eu passei por uma experiência assim. A gente se acostuma com a vida, né? A vida religiosa. E um dia eu dobrei o joelho e falei: Jesus, quem eu realmente sou? Quem sou eu? Quem é? Qual é a minha condição? Que mulher sou eu? Aonde é que eu estou? Porque às vezes a gente acha que a gente está num patamar alto, e na verdade que nós somos pequenos demais, nós somos menores, é como um grão de areia, tão pequeno e tão pequeno que nós achamos, temos a petulância, às vezes achamos que a nossa santidade está nos fazendo grande, e a santidade nada passa às vezes de uma religiosidade, e a santidade com Cristo, ela vai muito além de uma religião. E naquele momento o Espírito Santo me revelou quem eu realmente era. Totalmente dependente do amor, do perdão, do cuidado de Deus. Que dia a dia eu preciso disso para continuar servindo a Ele e honrando a Ele como Ele realmente merece. Nós precisamos entender isso. E eu peço ao Senhor todos os dias para que eu entenda isso. Para que o ego, o orgulho não tome conta de mim a ponto de achar que eu estou melhor do que alguém. Porque aqueles escribas e fariseus, eles não conseguiam enxergar o seu próprio pecado, mas eles eram muito práticos em acusar aquele que estava errando. Com a lei na mão, muitas vezes fala: a lei diz isso. A palavra do Senhor, ela diz. E eu preciso ser obediente a ela.
Mas eu não tenho que julgar o meu irmão por aquilo que eu preciso me adequar. O meu irmão vai se adequar conforme o Espírito Santo for trabalhando no coração dele. A Bíblia nos conta que Jesus diz isso. E eu posso imaginar aquelas pessoas automaticamente se analisando. E a Bíblia diz que um a um foi deixando as pedras no chão. E foram indo embora. Porque não havia ninguém ali capaz de julgar alguém. A minha oração nessa tarde é que o Espírito Santo trabalhe em nossa mente e que nós venhamos a analisar se nós estamos em condições de julgar alguém. Que você que está aí, quem sabe magoado, entristecido por alguém que te feriu, porque nós somos feridos. O mundo nos fere, as pessoas nos ferem. Que o Senhor, o Espírito Santo, revele a você, revele a mim o seu amor, o seu perdão e nos faça conscientes de que nós não temos capacidade nenhuma de julgarmos alguém. A Bíblia diz que as pessoas foram embora, os acusadores foram embora e ficou somente Jesus e aquela mulher. Hoje Jesus quer ficar com você sozinho. Ele está colocando todos os acusadores embora. Ele está levando. E eu quero crer que se uma de nós somos as acusadoras, que o Senhor esteja trabalhando em nós e dizendo quem é você para acusar. Porque o Senhor está tratando dos dois lados aqui. O Senhor Jesus não está tratando só por aquela que está sendo acusada, mas também por aquela que está acusando, ou aquele. Para você que está vivendo, quem sabe, a situação de acusador, o Senhor está dizendo, você tem condições de fazer isso? Você é livre de todo pecado, você não erra, você não peca. E para você que está sendo acusado, né, o Senhor está te dando uma chance de uma nova vida. Diante do erro que aconteceu, ou diante do que as pessoas estão dizendo que nem aconteceu, mas o Senhor está vendo a sua atitude e a atitude daquela mulher de humildade diante do Senhor Jesus, de se calar diante da situação que ele passava. E aí a Bíblia diz assim no versículo 10, e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, ele disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Quem sabe estão te acusando, quem sabe você realmente errou e estão acusando a sua vida, acusando as suas atitudes. Quem sabe, eu não sei qual é a situação da sua vida, mas mantenha-se diante do Mestre. Não se afaste da presença do Mestre. Queridos, aquela mulher poderia querer fugir da presença do Mestre. Já que esse homem se calou, já que estão todos aqui, todo mundo saiu fugindo, era a oportunidade dela sair atrás, estou livre, ninguém me acusou. Mas ela não arredou os pés de perto do Mestre. Se pecamos, se erramos, a única coisa que podemos fazer é não arredar os pés de perto do Mestre. Se existe alguém que eu preciso estar perto, é do meu Mestre. Se existe alguém que eu preciso estar ouvindo e vendo qual é a atitude dele, qual é o direcionamento dele, é o Mestre Jesus. É ele que pode perdoar. Jesus disse àquela mulher, e ela disse, ninguém, Senhor. Quando ele perguntou, ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. E ele disse, nem eu te condeno. Mas ele colocou uma ressalva. Vá e não peques mais. Ele disse, vá e não peques mais. O nosso Jesus, quando nós permanecemos e queremos ouvir a sua voz, qual é o direcionamento que ele vai nos dar? Ele vai nos ensinar, não acuse, não julgue. Você não tem condições disso. Mas ele vai dizer assim, eu te perdoo, você que está sendo acusado. Vá e não peques mais. Não peques como acusador, e não peques mais na atitude que você está sendo acusado.
não peques mais. Eu te perdoo. E é isso que ele está dizendo hoje para mim e para você, nessa tarde, através dessa transmissão, ou através de você estar assistindo depois da transmissão. Ele está te dizendo, ó, eu te perdoo. Não peques mais, não acuse, e se estiver sendo acusado, não peques mais. Ele abriu um leque, ele abriu um caminho para nós. E ele está dando oportunidade, seja em qual situação que você estiver passando. Ah, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é ao lado que você está. Se você está como aquela mulher no meio de todos, sendo acusado, sendo criticado. Ah, eu não sei se você está em volta como acusador, como alguém que observa e fala, está errado, a situação não está certa, preciso tomar uma atitude, eu não sei qual lado que você está. Mas o que eu sei é que Jesus está sentado, abaixado, escrevendo, eu não sei. Eu só sei que ele está dizendo, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele está dizendo, eu te perdoo em qualquer situação. Vá e não peques mais. Aleluia! Aleluia por ele nos fazer livres. Aleluia pela sua misericórdia. Aleluia por nos alcançar. Aleluia por nos dar uma nova chance. Aleluia porque ele quer nos resgatar em qualquer situação que nós estejamos. O importante é nós reconhecermos a posição que estamos e nos colocarmos diante dele para receber esse perdão. A palavra do Senhor diz assim que os discípulos perguntaram a Jesus, quantas vezes nós precisamos perdoar? Devemos perdoar. E Jesus responde 70 vezes 7. Ele quer dizer que isso é infinito. Queridos, muitas vezes sair o perdão de nós para alguém é muito dolorido. Mas quando nós entendemos o perdão que nós recebemos de Jesus, as coisas ficam um pouco mais fáceis. O Espírito Santo age em nós. O perdão que Jesus nos deu, ele não tem explicação. A salvação pode ter os maiores teólogos que não vão conseguir explicar. Porque é algo simples, abundante e gracioso. Ele nos resgatou. Ele nos perdoou. Eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude nessa batalha que vivemos, não é? Todos os dias nós temos uma batalha, estamos sujeitos ao pecado, sujeitos ao erro. Todos os dias nós, quando abrimos nossos olhos pela manhã e nos deparamos com um novo dia, nós estamos sujeitos a acertar e a errar. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós estejamos na posição que Jesus deseja que estejamos. Alguém perdoador, não acusador. Que também não sejamos acusados, que venhamos fugir do pecado, fugir do erro. Como diz a palavra, que resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Que nós estejamos perto daquele que nos conduz a uma vida eterna. Esse alguém é Jesus. Eu não sei qual é a posição que você está aí, mas eu quero te dizer que Jesus te diz hoje, eu te perdoo, vai, não peques mais. Quero te dizer que como aquela mulher se fez livre ali, ela teve uma nova chance, o Senhor me dá e te dá uma nova chance hoje, de ir e não pecar mais. De todos os dias acordar pela manhã e falar, Jesus, me perdoa e eu quero estar livre em ti para não pecar. Oh, aleluia. Que amor tremendo. Vamos orar? Pai querido, queremos te engrandecer e te louvar. Tu és um Deus maravilhoso, digno de ser glorificado e exaltado. Ah, Senhor, obrigado pelo teu amor tão abundante. Ah, Senhor, por ter se entregado na cruz do Calvário por nós. Ah, nada pode se comparar ao tamanho desse amor. E quanto nós somos pequenos diante disso tudo. Somos alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia.
Senhor, nós somos abundantes em Ti e nós queremos Te louvar por isso. Obrigada por nos fazer mais que vencedores. Obrigado por nos alcançar, por nos conceder, Senhor Jesus, um tempo de estarmos na Tua presença, ouvindo e meditando na Tua palavra. Eu Te glorifico, Senhor, eu Te exalto por tão grande graça que o Senhor concedeu através dessa palavra, que o Senhor perdoou, que o Senhor nos traz a orientação, Senhor, quanto nós não temos que ser juízes, mas que nós temos que estar na posição de perdão, Senhor. O Senhor perdoou aquela mulher. O Senhor perdoou e fez livre e deu uma nova chance. Pai, em nome de Jesus, Te engrandeço e Te exalto e quero pedir que o Senhor perdoe essa pessoa agora que está arrependida, Senhor. Seja em qual posição que ela estiver, traga perdão, alívio, Senhor, ao seu coração. Meu Deus, eu não sei qual é a atitude dela, Senhor, mas o Senhor a alcance agora. Que ela sinta, Senhor, o perdão vindo do Senhor, o amor que o Senhor revelou. Porque só o Senhor pode fazer coisas novas. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abençoe o restante desse dia. Alcance as nossas vidas para que venhamos viver segundo o Teu querer. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós Te louvamos. Nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade. Só um minutinho. Johnny, buscar as crianças na escola. Mandando meu marido buscar as crianças na escola e tá esquecendo. Não é as crianças, é a Manuela e o Samuel, que é os dois. Nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui. Eu louvo ao Senhor por todo mundo que apareceu aqui. A Cláudia, a Rose linda, minha pastora amada, Camila, Luana, São José, amém, Deus abençoe sua vida, lindona, Paula Cristina, Deus abençoe você, a Geise, minha amiga lá em São José também, muitos outros que colocaram os coraçãozinhos aqui e eu não consegui ver todos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu restante de dia. Próxima segunda a gente volta às 21 horas, tá? Hoje a gente fez um pouquinho mais cedo, que eu vou sair um pouquinho com a família para passear, né? Mas a próxima semana a gente volta no mesmo horário. Compartilhe o vídeo, convide mais pessoas para ouvirem a palavra do Senhor Jesus. E eu sei que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações. Thalita, você tá aí, um beijo. Você que não fez ainda a sua inscrição para o nosso encontro de mulheres, 18 de novembro, aqui em Caçapava, na Presbiteriana Renovada, faça a sua inscrição. Somente R$35, gente. Olha só, um valor simbólico para você estar participando. Uma tarde e uma noite de adoração a Deus, só com mulheres aqui. E nesses R$35 estão incluso o lanche, que você recebe no período das reuniões. E está incluso também um lenço que nós vamos estar entregando para você, para todas estarem, né, em comum acordo aí nesse dia. Aí quem sabe você fala, mas aí o lenço, e que cor que é a camisa? A camisa é branca, e qual você tiver aí na sua casa, camiseta, camisete, camisa, né? Seja qual for. E a saia, calça que você está acostumado a usar, você vai usar do jeito que você já está acostumado aí, tá? A saia que você quiser. Que Deus abençoe sua vida. Faça sua inscrição, procure aí a esposa do pastor da sua igreja, procure as irmãs responsáveis aí na sua igreja, em toda a presbiteriana renovada do Presvap. Faça até setembro, até 15 de setembro nós estamos recebendo as inscrições, mas não precisa esperar 15, você já pode fazer agora em agosto, você pode fazer agora em julho, já entregando, né? E participe conosco desse tempo tão precioso que o Senhor está preparando. Vai estar ministrando a palavra do Senhor a doutora Flávia, da nossa igreja presbiteriana renovada de Cascavel. Ela vai estar ministrando a palavra do Senhor Jesus aos nossos corações e também louvando ao Senhor as cantoras Gislaine e Milena de Vitória do Espírito Santo, né? Então eu sei que o Senhor está preparando um tempo precioso. E o mais importante desse encontro, queridos, porque quem vai pregar, quem vai louvar, isso são pessoas usadas. Mas o mais importante é que o próprio Jesus vai estar aqui. Eu creio nisso. E nós temos um grupo grande de mulheres em relógio de oração orando em todo o Presvap, buscando ao Senhor por esse tempo. Nós temos dias do MSO, Mulheres Comprometidas que oram em cada igreja. Então há um batalhão de mulheres orando por esse tempo.
E eu sei que o Senhor já preparou um tempo agradável de comunhão, um tempo de bênção nas nossas vidas. Eu sei que o Senhor já preparou um momento de palavra. Eu sei que já está marcado na agenda de Deus. Se Ele voltar antes, amém. Estaremos no céu, aleluia. Quão precioso será esse dia. Mas se não, nós nos preparamos para o dia 18 de novembro. Então, queridos, faça a sua inscrição aí na sua igreja, mande pela sua esposa de pastor, ela vai estar entregando pra gente no encontro no presbitério, que a gente tem todo mês em Cruzeiro, e o Senhor Jesus vai ser glorificado e exaltado em tudo aquilo que nós temos feito, porque a honra é dele, o louvor é dele, a adoração é dele. Uma ótima semana para você, uma segunda-feira abençoada, né? O restante de segunda-feira, que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja contigo na sua casa, sejamos alguém que precisa do perdão de Deus. Não estando em nenhuma posição, nem de acusador, nem de acusado, mas estando na posição de ouvir Jesus, diante de Jesus. Porque é Ele que vem e cura, é Ele que salva, é Ele que liberta. Um abraço, fica com Deus, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Beijo, Delma!